Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e estou aqui hoje para te ajudar mais uma vez nos seus processos na área de gestão de pessoas, na área de pessoal, ok? Vamos falar hoje sobre cargos de chefia e horas extras. Existe uma dúvida muito grande se chefe tem direito às horas extras, ok? Antes disso, não se esqueça, clica aí e se inscreve no nosso canal para receber notificação sobre novos vídeos, ok? Quer se consagrar no mercado, quer se tornar um especialista em departamento pessoal ou um especialista em rotina do escritório contábil, vem para Staff Cursos. Aqui a teoria, prática, sistemas informatizados exclusivos para você se preparar para os desafios do mercado. Aqui é o único lugar onde você entra no curso de Telegram e permanece mesmo depois de terminado o curso no grupo do Telegram, tendo nosso apoio nos seus processos. Não é grupinho para ficar recebendo propaganda, não. É grupo para você colocar suas dúvidas e o professor te ajudar nos processos do dia a dia, ok? Só faz isso quem garante a excelência na capacitação que oferece, ok? Vem para Staff Cursos, que aqui é só sucesso. Vamos lá falar sobre os cargos de chefia, ok? Cargo de chefia tem direito às horas extras? Vamos aqui na CLT dar uma pesquisada. O local correto de você pesquisar a legislação federal é o site do Planalto, tá, pessoal? Tome cuidado com esses blogs aí, com esses sites diversos, que muitas vezes a atualização não está em dia, ok? Você pode estar pegando informação desatualizada, tá? Então, tome cuidado com isso, isso pode prejudicar no seu entendimento. Então, aqui na CLT, nós temos lá no artigo 57 o capítulo que fala sobre jornada de trabalho, duração do trabalho. Então, aqui começa o capítulo que fala sobre duração do trabalho. Aqui tem as disposições preliminares, ok? Os preceitos desse capítulo aplicam-se a todas as atividades, salvo as expressamente excluídas, constituindo exceção às disposições especiais concernentes estritamente às peculiaridades profissionais, constantes do capítulo 1 do título 3, ok? E aí, vamos para frente. Aqui está falando sobre duração, jornada máxima de 8 horas, parará. O que me interessa vai estar aqui, ó, no artigo 62, que ele fala quem não está abrangido pelo regime de duração de trabalho, de jornada de trabalho prevista nesse capítulo, com limite de 8 horas diárias, com horas extras de no máximo 2 horas, com possibilidade de compensação dessas horas e assim por diante. Quem não está abrangido por esse capítulo? Então ele traz aqui, ó, não estão abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo os empregados que exerçam atividade externa incompatível com a fixação de horário, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregado. Muitas empresas tinham mania de pegar um empregado e dizer, você não vai bater o ponto, né? Coloca lá na carteira de trabalho que ele exerce atividade prevista no inciso 1º do artigo 62. Só que na Justiça do Trabalho você tem que provar que essa atividade é incompatível com a fixação de horário. E isso geralmente dava errado e o empregado ganhava as horas extras. Nesse capítulo fala inclusive de empregado que presta serviço externo, que ele tem que andar com a papeleta ou com a folha de ponto, no caso é a folha de ponto, para preenchimento. Então, não é incompatível simplesmente por ser externo, ok? E aqui vem o que me interessa. Os gerentes, beleza? Os gerentes, quando fala gerente, você pode entender todos os cargos de chefia, tá? Você gerencia algum departamento, você é um gerente. Seja quem tem o título, o cargo de coordenador, de supervisor, de encarregado, você gerencia aquele grupo de pessoas, ok? Assim considerados os exercentes de cargo de gestão. Aqui vem o primeiro detalhe. O que é exercer um cargo de gestão, ok? Aos quais se equiparam, para efeito do disposto nesse artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. O que é exercer um cargo de gestão? Quando isso entra em discussão, principalmente na Justiça do Trabalho,
se pergunta se esses chefes têm poder de gestão. Uma premissa básica para ter poder de gestão é você ter o poder de admitir e demitir empregados sem dar satisfação a nenhum superior. Beleza? Isso é uma das regras que define que aquele gerente tem cargo de gestão ou não. Isso é uma das regras. Se ele não tem, ele não exerce cargo de gestão, então ele não tá incluído no artigo 62, inciso 2º, ok? Então, primeira questão importante, se aquele chefe de departamento, gerente, encarregado, supervisor, seja qual for o nível dele de chefia, não tem poder de admitir e demitir empregados sem pedir satisfação, sem dar satisfação e sem pedir autorização, ele não tem poder de gestão. Aí, pessoal, não entram questões de limite de funcionários no departamento. Toda empresa vai definir, olha, no departamento pessoal pode ter 20 pessoas, no financeiro pode ter 10. Então, você tem um limite, mas dentro daquele limite você pode admitir e demitir empregados. Isso é ter poder de gestão numa discussão sobre cargos de chefia na Justiça do Trabalho. Essa é a premissa básica. Tem poder de gestão, pode admitir e demitir empregados sem pedir autorização e sem dar satisfação, teoricamente, de por que demitiu, por que não demitiu, ou coisa assim. Então, ele tem poder de gestão se ele tem esse poder de demitir ou admitir empregados, ok? No departamento dele. E aí vem o inciso 3º, os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa. Então, quem trabalha em regime de teletrabalho por produção ou tarefa também não tem direito a hora extra, não tem horário de trabalho. Então, veja que ele trabalha por produção ou tarefa. Se ele não trabalha por produção ou tarefa e tem horário de trabalho definido, tome cuidado que ele vai ter direito a hora extra, ok? E aí vem outra questão que entram os chefes. O regime previsto desse capítulo será aplicável? Então vejam que aqui ele diz que não são aplicáveis a esses profissionais, ok? E aqui ele bota uma exceção. O regime desse capítulo será aplicável sim aos empregados mencionados no inciso 2º, que são os gerentes, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo gratificação de função, se tiver. Muitas empresas não promovem o funcionário efetivamente, ele não sai do cargo de analista e vira gerente. Ele continua analista e recebe uma gratificação para assumir a chefia. Aquilo pode ser uma coisa temporária, uma substituição, ou é uma política da empresa que aquilo não tenha tempo limitado. Então, às vezes, o cara passa 10, 15, 20 anos sendo gerente mais analista, com a diferença que é a gratificação de função, porque ele está chefe. E a qualquer momento a empresa pode tirar aquele cargo de chefia. Então, por isso que ele fala, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Esse respectivo salário, quando ele fala isso, ele diz, olha, se o cara é um analista, é uma coisa estranha aqui do meu nova janela. Abri uma tela aqui com informações de log. Deixa eu até fechar isso aqui, porque isso aqui, na verdade, é informação de outra aula. Então, aqui, ó, digamos que o analista tem um salário. Analista tem um salário de R$2.000. R$2.000. Vai se tornar chefe. Aí, para gerente, como gerente, tem que ganhar ao menos 2.000 mais 40%. Tem que ganhar ao menos salário. Tem que ser ao menos, como gerente, 2.800. Que é o salário mais 40%. Ok? Isso aqui tanto pode se tornar o salário efetivo dele, como ele pode continuar sendo analista
e receber uma gratificação de 800. Beleza. O salário efetivo deve ser 2.000 mais 40%. Mas aí você tem que se atentar que esse profissional, quando ele virou gerente, ele se tornou um profissional que é como se fosse o dono da empresa. Ele não tem horário para trabalhar, não tem dia. Então, ele está à disposição do empregador 24 horas. O capítulo que se refere à jornada de trabalho, a duração de trabalho, não cabe a ele. Então, ele está à disposição do empregador o tempo todo. Então, você precisa se atentar se no departamento dele tem outros analistas subordinados a ele, analistas, ok? Com salário efetivo maior que o dele. Digamos que tem um analista lá, tem um analista mais antigo que ganha 2.900. Então, você tem que se atentar, porque quando ele fala que o salário efetivo tem que ser, no mínimo, o salário mais 40%, você tem que se atentar que, para ele ser chefe, ele tem que ter uma diferença de salário superior a 40% dos seus empregados. Senão, não tem sentido ele ser chefe de um departamento onde ele vai ganhar menos que o subordinado dele. Então, se atente, porque quando você tem outros profissionais dentro do departamento com salários diferenciados, o gerente, ele tem que ter um salário efetivo maior em 40%. Se o dele não for maior, você tem que pegar como referência o maior salário e jogar 40% para seu salário de gerente. Muitas vezes passa disso, ok? Mas você precisa se atentar, porque ele, como gerente, ele está à disposição da empresa 24 horas. Não tem sentido um cara que está, um cargo de chefia está à disposição do empregador 24 horas ganhar 2.800 e o subordinado dele, que vai ganhar hora extra, ter um salário efetivo de 2.900. Então, fique atento a isso. Então, o gerente, o chefe, o supervisor, o coordenador, o superintendente, seja lá o termo que você usa para um cargo de liderança, só não terá direito às horas extras, primeiro, se tiver poder de gestão, poder de admitir e demitir empregados sem dar satisfação. Isso é uma das regras para ter poder de gestão. Também você é o representante do empregador, você responde pelas questões daquele departamento, toma decisões de forma autônoma. Beleza, mas na justiça o que mais vale é esse poder de admitir e demitir. E outra é você ter um salário maior em 40%, se tiver gratificação ela entra nessa conta, ok? Do que o salário efetivo. O seu salário efetivo em 40%. Ou seja, se você era analista, você precisa ganhar aquele salário efetivo mais 40%. Porém, você precisa se atentar se existem outros analistas, outros cargos efetivos no departamento maior do que o cargo efetivo daquele chefe, daquele gerente. Ele tem que ter um salário maior em 40% do que o seu subordinado. Senão, não há sentido ele ser gerente, estar à disposição do empregador. O salário dele não é tão diferenciado dos seus empregados, se não for dos seus subordinados, se não for superior em 40%. Ok? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Fique atento. Lembre-se, aqui na Staff Cursos é só sucesso. Um abraço.